O supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter. Bom dia, soldados da madrugada! Eu estava no interior visitando a família, a minha esposa está finalizando o curso de Direito e enquanto ela está finalizando o curso de Direito eu fico na capital e ela está no interior com as crianças. E algo interessante aconteceu enquanto eu estava lá com as crianças, eu saía com os meninos e algumas pessoas me viam com os meus 2 filhos. E pensa numa coisa gostosa que acontece, é quando alguém fala, esse menino é a sua cara. Até a minha esposa ficou meio enciumada. Você fica todo quando alguém fala que os meninos parecem com você. Mas é claro que isso traz uma satisfação. É claro que isso traz prazer para um pai. É claro que a gente fica satisfeito quando alguém fala que o filho parece com o pai. Já parou para pensar que na nossa vida espiritual existe essa mesma semelhança, essa mesma analogia? Já parou para pensar como que alguém arranca um sorriso de Deus quando alguém fala assim, cara, você está parecido com Jesus? Você está agindo parecendo com Jesus? Que coisa maravilhosa seria se todas as pessoas nos reconhecessem agindo como Jesus. Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósitos, ele diz que o supremo objetivo de Deus para minha vida e a sua vida aqui nesse mundo não é o conforto, e sim o desenvolvimento do meu caráter. Desenvolver o caráter significa ficar parecido com Jesus, ficar parecido com Deus, ter as características de Deus. Entenda, eu não estou dizendo aqui que você vai ser um Deus. Deixa eu ser claro com você. Você jamais se tornará Deus ou mesmo um Deus com letra minúscula. Essa mentira, ela é trazida pelo humanismo e ela é impregnada de arrogância e é a mais antiga tentação de Satanás, porque ele prometeu para Eva, você vai ser como Deus. Deus não tem esse objetivo de transformar você em um Deus. Na verdade, Deus quer que você seja parecido com Ele em justiça e santidade. A Bíblia diz lá em Efésios 4, 24, você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Toda vez que você se esquecer de que o caráter de Deus é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você vai ficar frustrado diante das situações que você tiver que enfrentar. Porque o objetivo principal de Deus é transformar você à semelhança daquilo que Ele é, para que você adquira características de Deus, a justiça, a fidelidade, o amor, a retidão. Todas essas são características que Deus tem e Ele quer para a sua vida. A gente acaba confundindo as coisas, a gente acaba deixando de entender algumas coisas em relação à salvação e o processo de santificação que começa a partir do momento que eu aceito a salvação em Jesus Cristo. A primeira coisa que eu preciso entender que esse processo de me tornar semelhante a Jesus não tem absolutamente nada a ver com minha salvação. Salvação é um momento na minha vida. Eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e a partir do momento que eu aceito esse sacrifício, eu recebo a graça. O sacrifício foi tão alto, o preço pago por você na cruz foi tão alto, tão elevado, que você não pode fazer absolutamente nada para merecer esse sacrifício, para merecer a salvação. Nada que você faça vai comprar de Deus o direito de te dar a salvação. Porém, essa graça que te alcança, essa salvação que te alcança, ela não pode fazer com que você permaneça do jeito que você está. E aí é que nós entramos na segunda parte. Essa segunda parte eu posso chamar de santificação. Esse processo de santificação vai levar toda a vida. Você jamais vai alcançar a perfeição na santificação. Sabe por que isso vai acontecer? Porque a santificação não é um lugar. Não tem alguém que alcançou a santificação, o lugar de santificação. A santificação, ela é uma direção. E a direção
é essa que nós abordamos no início desse áudio. É nos tornarmos semelhantes a Jesus. A primeira coisa que eu preciso entender sobre santificação é que essa obra não é minha. Ela não vem de esforço próprio. Ela vem do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo. Na maioria das vezes, o poder do Espírito Santo atua em sua vida de maneira discreta e silenciosa, de forma que você nem percebe. Mas é o Espírito Santo que vai agindo na sua vida, mostrando a você aquilo que você precisa transformar, aquilo que você precisa mudar. Mas mesmo que não tenha uma ação minha, não é pelo meu esforço próprio, mas pela obra do Espírito Santo, eu posso cooperar com essa obra. Olha que interessante, a obediência a Deus vai liberando o poder de Deus na sua vida. E embora o esforço não tenha efeito nenhum para a minha salvação, ele está diretamente relacionado com o meu crescimento espiritual. E crescimento espiritual significa ser semelhante a Jesus a cada dia, ser mais semelhante a Jesus a cada dia. Pelo menos 8 ocasiões no Novo Testamento é dito que você precisa fazer todo o esforço para se tornar semelhante a Jesus. Todo o esforço em nosso crescimento até nos tornarmos semelhantes a Cristo. Você não pode apenas ficar esperando que isso aconteça. Eu me lembro que no último jejum que eu fiz, em alguns momentos eu me senti fraco. E quando você se sente fraco no jejum, para que você acione as reservas de gordura do seu corpo, você precisa se esforçar e fazer atividade física intensa. É através da atividade física intensa que o corpo libera gordura. Afinal de contas, você em jejum, e especialmente quando você faz um jejum de mais de 3 dias, o seu corpo entra em cetose e você não tem mais glicose para queimar. Aquela energia que está disponível para o corpo a qualquer momento. E aí, para que o corpo queime a gordura, você precisa fazer atividade física intensa. É mais ou menos como se você estivesse clamando para o corpo. Eu preciso de energia, libere energia, por favor, libere energia. E é incrível perceber que depois de uma atividade física intensa, mesmo no período de jejum, a disposição é outra. Você tem outra disposição. E diante dessa situação, me veio à mente uma analogia com o Espírito Santo. Da mesma forma que para acionar as reservas de energia do meu corpo, a gordura do meu corpo, que já está ali disponível, eu preciso clamar, eu preciso acionar, eu preciso intencionalmente reclamar. A mesma coisa é com o Espírito Santo. Às vezes a gente não tem o Espírito Santo em nossas vidas porque nós não clamamos com veemência, nós não buscamos com intensidade, nós não acionamos da forma própria. Isso não significa que não está ali, isso não significa que não está à nossa disposição, isso significa que Deus só vai entregar para quem realmente quer, para quem realmente deseja. O método que Deus utiliza para nos fazer mais semelhantes a Jesus é através da palavra, da sua palavra, é através das pessoas e é através das circunstâncias. Deus usa esses 3 modos para me moldar e para moldar você também. Mas esteja atento, porque isso não acontece da noite para o dia. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós estaremos vivendo esse processo. Durante os próximos 7 dias, nós vamos falar sobre esse aspecto, sobre crescimento espiritual. Nós vamos falar sobre santificação e como nos moldamos à semelhança de Cristo. No próximo episódio, eu vou falar para você como é que nós crescemos. E se você escutou esse áudio, se você chegou no grupo por agora, se você está pela primeira vez acessando esses áudios desse podcast e você está comprometido a caminhar na direção de se moldar e de se tornar cada dia mais semelhante a Jesus, me mande a palavra parecido. É só você comentar aí nas minhas redes sociais. Se você tiver o meu contato do WhatsApp, pode me mandar a palavra parecido e eu vou entender que nós estamos juntos caminhando nessa direção.